Gênesis 28, versículo 20, diz assim, ó: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o quê? O meu Deus. Significa dizer que Jacó, ele não tinha pão, não tinha roupa, ele não tinha condição alguma de ir e vir. E ele falou: se o Senhor for comigo, de forma que eu tenha pão, que eu tenha roupa, que eu vá e que eu volte em paz, o Senhor será o quê? O meu Deus. Certamente, se o Senhor não fosse com ele, ele não conseguiria sobreviver por muito tempo, sabe, igreja? Jacó estava num deserto, em um deserto. Era um homem, um jovem, que não tinha muita experiência lá fora. Era um jovem que tinha sido criado dentro de casa. Eu estou para dizer que Jacó era um homem, um jovem domesticado. Tanto é que ele ficava mais com a mãe. Naquela época as mulheres também eram mais domesticadas, ficavam mais dentro de casa. E Jacó era aquele que era pegado muito à mãe. Inclusive ele aprendeu a cozinhar. O irmão Saul não, o irmão era de caça, vivia caçando. Era um irmão que estava mais acostumado lá fora. Mas Jacó não. Jacó era de casa. E de repente ele se viu lá fora, igreja, e sem nenhuma condição. E a primeira coisa que ele resolveu fazer foi fazer uma aliança com Deus, porque ele sabia que sem aliança com Deus ninguém subsiste. As pessoas não conseguem se manter. Às vezes olhamos alguém, olha, aquela pessoa ali está prosperando. Será mesmo que ela está prosperando? Será que o ímpio prospera, igreja? Não. O ímpio pode até adquirir riquezas, pode até construir alguma coisa, mas prosperidade mesmo, a prosperidade é algo completa, né? Eu já falei sobre isso aqui. Nós temos que almejar a prosperidade, nós temos que querer, nós temos que buscar. Tem pessoas que às vezes, olha, você tem que buscar a prosperidade, você tem que querer isso. Não, eu prefiro a minha vida simples mesmo. Mas quem disse que para ser próspero você tem que perder a simplicidade? Não. Às vezes a pessoa confunde prosperidade somente com ouro e prata, riqueza. Prosperidade vai muito mais além, é o que você ouviu aqui agora, inclui bens, inclui curas, livramentos, saúde, Isso é a prosperidade no meio do povo. Então Jacó sabia que sem Deus ele não subsistiria, ele não conseguiria sobreviver. Então a primeira coisa que ele resolveu fazer foi o quê? Uma aliança com o Senhor. E aí ele falou: se o Senhor for comigo, me dê pão, me dê roupa, de forma que eu vá e volte em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E naquela época havia muita religiosidade. Hoje tem bastante também, mas a idolatria ali era terrível, igreja. Era terrível. Tanto é que quando Jacó casou lá na frente com Raquel e Lia, e aí elas saíram
da casa do seu pai, as duas levaram ali os ídolos. Ou seja, elas eram ricas, já eram ricas já, e levaram os seus ídolos. E o pai foi atrás, Labão foi atrás por causa das imagens, por causa dos ídolos. Então havia muita idolatria nessa terra. Facilmente alguém poderia assumir um ídolo como sendo seu Deus. Ainda hoje isso acontece. Tem pessoas que assumem uma imagem, um ídolo, como sendo seu Deus. As pessoas fazem sacrifício para aquela imagem, as pessoas fazem um monte de coisas por conta daquele ídolo. Mas Jacó não, ele falou: olha, o meu Deus vai ser o Senhor. O Senhor me der pão, me der roupa, se o Senhor me manter e me der paz, ou seja, me livrar, me proteger, o Senhor vai ser o meu Deus. Igreja, Ele tem feito isso no nosso meio. Ele tem suprido as nossas necessidades. Ele tem nos vestido, tem nos livrado, Ele tem nos atendido. Nós não temos motivo para quebrar essa aliança. Infelizmente tem pessoas que tomam decisões: olha, eu vou dar um tempo, porque eu não conquistei aquilo que gostaria de conquistar, então, olha, eu vou mudar o meu pensamento. Será que isso é motivo para quebrar uma aliança com aquele que tem suprido todas as necessidades básicas, né? E outras mais? Porque necessidade significa que é necessário para a sobrevivência, significa que ninguém consegue viver sem Deus, igreja. Mas há aqueles que pensam que podem viver sem Ele. Jacó sabia que para ele viver, e eu estou falando de sobrevivência, ele precisava dessa aliança. Nós temos que saber, e para a gente sobreviver, nós precisamos da aliança com Deus. Ponto. E aí eu falei sobre sobrevivência. Pastor, mas eu não quero somente sobreviver. Sobreviver é muito sofrido. Somente sobreviver, muitas vezes vem muita tristeza. Eu quero ser feliz, eu quero viver. Pronto, eu já sou grato a Deus pela sobrevivência, mas aí eu quero viver. Será que é possível isso? Muito. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está vendo? Então Deus, Ele não somente Ele não somente supre as nossas necessidades básicas de sobrevivência, mas Ele também quer que nós venhamos o quê? Viver em abundância. E aí entra o quê? A prosperidade. Aí entra o complemento que Deus quer acrescentar na nossa vida. Você quer abrir mão desse complemento? Porque tem pessoas que abrem mão, tem pessoas que desprezam. Não, para mim está bom aqui, eu estou sobrevivendo, estou levando do jeito que Deus quer. A verdade é do jeito que ela quer. Deus só tem o que? Realizado. Você quer isso? Tá bom, hein? Tá bom, aqui tá bom, então tá bom para mim. Se estiver bom para você, né? Não quer mais um pouco? Não, tá bom, então tá bom. Do jeito que Deus quer. Essa palavra, muitas vezes a gente é desculpa para a gente não buscar o melhor de Deus para a nossa vida, sabia, igreja? Porque a Bíblia diz que Deus veio para que venhamos ter vida e a tenhamos em abundância. Vida em abundância, ou seja, prosperidade. E aí Jacó, ele naquele momento, mas eu vou ter sonhos, eu tenho projetos,
Eu não quero somente sobreviver. E aí ele falou assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes. Olha aí, complementa, tá vendo, igreja? Certamente eu te darei o que? O dízimo. De tudo que o Senhor realizar na minha vida, certamente eu serei o que? Grato. O dízimo é um ato de gratidão, de fidelidade, de consciência daquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida. O ar que respiramos é necessário, é ou não é, igreja? Sobrevivência vem de quem? De Deus. É sobrevivência. Deus dá a condição para todo mundo sobreviver, não é? Mas a prosperidade é para aqueles que buscam, para aqueles que valorizam o acréscimo de Deus. E aí ele falou assim, ó: tudo quanto me concederes, tudo quanto o Senhor acrescentar na minha vida, eu serei fiel na 10ª parte. Será que Deus, Ele somente deu condição para Jacó sobreviver, ou Ele viveu abundantemente? Você conhece a história. Teve momentos difíceis, teve momento de trabalho, de sacrifício. Só para Jacó casar foi 14 anos trabalhando para pagar o casamento. Que casamento caro, hein? Eita Deus, 14 anos, era 7, de repente dobrou para 14, e ele trabalhou, se dedicou, 14 anos, e Deus honrou, Deus acrescentou, e Deus enriqueceu Jacó, a ponto, igreja, a ponto dele se tornar mais rico do que o seu patrão. Que coisa, hein? Já parou para pensar a respeito disso? Deus me tornou tão rico, mais rico do que o meu patrão. Ele trabalhava nas terras lá de Labão, e Labão tinha contratado ele, né? Mas tinha enganado ele algumas vezes. E aí Deus tornou o funcionário mais rico do que o patrão. Você acha que o ambiente lá estava bom para Jacó? Vamos dizer que mais ou menos, né? De um lado estava muito bom, Deus estava prosperando. Mas será que Jacó tinha lutas lá? Muitas lutas. Você acha que o patrão olhava para ele com os bons olhos? Não. E os colegas de trabalho, então? E os filhos de Labão? Com certeza não. Porque na mente deles, Jacó era um trapaceiro, estava tomando tudo do pai, estava sugando a riqueza de Labão. O mundo nunca vai bater palmas para a sua prosperidade. Em algum momento eles vão dizer que isso aí é algo, né, ilícito, injusto. Dificilmente alguém vai aplaudir quando você estiver prosperando, igreja. Infelizmente isso acontece até mesmo no meio dos parentes, dos familiares, porque o ser humano tem se tornado cada vez mais egoísta, orgulhoso. Então, olha o que aconteceu aqui, igreja, para você entender. No capítulo 31, Jacó retorna à terra de seus pais. Depois de tudo isso, né? Ele enriqueceu, Deus abençoou, e ele era fiel, e Deus acrescentava na vida dele, né? A Bíblia diz que então, capítulo 31, então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que dizia: Jacó se apossou de tudo quanto era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Dificilmente alguém vai chegar: olha, essa pessoa ela é de Deus, viu? Ela trabalhou, se esforçou, Deus honrou ela, Deus acrescentou.
olha como Deus tem honrado este homem, como Deus tem honrado essa família. Eu vou aprender com essa pessoa, eu vou me aproximar dele para me aprender como ele fez para agradar a Deus. É assim que as pessoas fazem quando alguém está prosperando? Não, as pessoas se aproximam para saber como que ela conseguiu aquela riqueza. Como que ele conseguiu, né? Não, eu vou me aproximar porque eu quero saber dos detalhes. Porque na mente, no coração dessas pessoas, no coração do mundo, você e eu não merecemos. Aos olhos de Deus, aos olhos nossos, nós não merecemos. Mas nem por isso nós vamos deixar de tomar posse daquilo que é o melhor de Deus. Igreja, nós não estamos aqui porque merecemos. Deus não nos abençoa porque nós merecemos. E nunca devemos bater no peito e falar: olha, Deus me deu isso porque eu mereço. Não, eu não mereço. Mas eu me sacrifiquei, eu obedeci, eu mantinha a minha aliança com Ele. Ou seja, Deus me honrou porque Ele decidiu me honrar. Ele olhou para mim e falou: olha, eu vou honrar esse meu filho, eu vou fazer ele muito rico, eu vou prosperar, eu vou dar saúde para ele. É uma decisão de Deus. Mas a partir do momento em que sacrificamos a nossa vida, dificilmente alguém vai exaltar o seu sacrifício, a sua luta, as suas dores, os dias que passou, as noites que você passou em claro, as suas orações. Ninguém percebe isso, mas você não deve desprezar. Amém, igreja? Não despreze todo o sacrifício que você tem apresentado diante de Deus, porque ainda que o mundo despreze, Deus não despreza, Ele não esquece. Os filhos de Labão, que nada tinha feito, achou que ia herdar toda a herança do pai, né? Sem fazer sacrifício nenhum. Aí de repente viu o primo, né? Que Jacó era o sobrinho. Aí viu o primo: ué, essa herança aí não era para nós? Por que eu estou vendo toda a riqueza do meu pai passando para o meu primo? Não, alguma coisa errada ele está fazendo aí, alguma trambicagem. Eles não aceitavam, porque o pai era muito rico. Eles contavam com aquela herança, só que ele não tinha feito nada para tomar posse da herança. Ao contrário de Jacó, que tinha trabalhado, sacrificado, se humilhado, e isto servindo a quem? A Deus. Às vezes o mundo, ele não vai entender o seu sacrifício para com Deus, mas ele vai ver o resultado na sua vida. Amém, igreja? E aí os filhos de Labão falaram: olha, juntou ele toda essa riqueza. Aí no versículo 2, Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão já não era o que? Favorável como anteriormente. Corre o risco da pessoa, quando Deus começar a abençoar, perder amizades? Corre o risco de situações ou ambientes já não nos tornar mais favoráveis. Olha, eu frequentava esse ambiente, aí de repente Deus começou a me abençoar, aí o ambiente ficou pesado, as pessoas ficou estranhas, né? Corre um risco, sim. O ambiente ficou pesado ali, igreja, desfavorável. A Bíblia diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de seus pais e a tua parentela, e eu serei o que? Contigo. Você vê que Deus ele não mudou com Jacó, porque Jacó era muito rico.
O tratamento de Deus para com o homem é o mesmo, independentemente se a pessoa ela tem riquezas ou não. Já o tratamento de um homem para o outro às vezes muda, sabe, igreja? Olha, agora eu vou tratar bem essa pessoa. Ela, olha, senta aqui na mesa bem localizada, no melhor sofá, na melhor poltrona. Não, olha, porque essa pessoa é de status, tem posição na sociedade. Infelizmente, isso acontece na sociedade. Isso acontece até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente, o tratamento muda, né? Infelizmente, isso acontece. E no caso de Jacó, o tratamento, em vez de melhorar, estava se tornando pior, pesado. Você estava maltratando ele, estava olhando para ele como se algo ruim ele estava fazendo. E aí Deus falou assim: ô Jacó, volta para a casa dos seus pais agora, eu serei contigo. Deus sempre foi com Jacó, igreja. Na caminhada da sua vida vai ter pessoas que elas por um tempo elas vão te acompanhar, depois elas vão te desprezar, se anular. Por algum tempo elas vão serem amigas, de repente se tornam inimigas. Você não vai entender por que isso, por que aquilo. Vai ter alianças que você vai formar que vão se quebrar, e por coisas banais. Mas tem uma aliança, igreja, que não muda por aquilo que a gente conquista, por aquilo que nós construímos, por aquilo que nós passamos de dificuldade. Porque tem amigos que quando você está na dificuldade, ele desaparece, some. Tem pessoas que elas até evitam, né? O fulano está com dificuldade, eu não vou lá não. Ele vai querer um dinheiro emprestado e não vou lá não. Está passando por aflição, ele que resolva lá. Quando ele resolver, eu vou lá. Que amigo é esse? Então, durante a nossa caminhada, durante a nossa história, nós vamos lidar com muitas situações e pessoas. Mas tem um ser que ele não muda, ele não precisa mudar, o tratamento dele não muda, é o mesmo, a mesma pessoa, o mesmo ser. Aí eu te pergunto, qual é a dificuldade em manter uma aliança com esse ser? Será que a dificuldade é ele ou é o ser humano? O ser humano. O ser humano que muitas vezes é difícil lidar. Mas quando nós deixamos Deus nos conduzir, quando nós obedecemos a Deus, Ele cuida de todas as situações da nossa vida. E aí quando ele percebeu que ali o ambiente estava pesado na vida de Jacó, aí ele falou: ô filho, volta para a casa dos seus pais, né? Torna a terra dos seus pais, e da tua parentela eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Ele diz: vejo que o rosto de vosso pai já não é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. É isso que eu quero que você entenda, igreja. De repente a situação pode mudar. Estava tudo bem, né? Estava tudo bem, tudo em paz. De repente fechou o tempo, a tempestade. Deus deixou de ser com você? Ele é contigo, para o que der e vier. Você está bem? Deus é contigo. Você está passando por luta? Deus é contigo. Você está sendo injustiçado? Deus é contigo. Ah, mas por que essa injustiça? Deus é contigo. No tempo certo Ele vai te honrar, Ele vai fazer justiça. Deus é contigo, Deus é comigo, Ele falou.
Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas o vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Olha aí, igreja, 10 vezes mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Livramento, né? Você vê que Jacó sabia de alguma coisa, mas ainda assim ele estava ali fiel, porque ele confiava em Deus. Não, Deus não vai permitir que nenhum mal aconteça comigo, e Deus livrava. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: os listados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listadas, salpicadas e malhadas. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está o quê? Fazendo. Será que tem alguma coisa que está encoberta aos olhos de Deus, igreja? Deus falou: eu vejo tudo. Deus está vendo tudo, igreja. Às vezes a gente fica preocupado, né? Com tanta coisa, como se Deus fosse cego. Você me desculpa, mas tem gente que pensa que Deus não vê, que Deus não enxerga. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Todo lugar os olhos dele. E aí Deus falou no sonho, né? Talvez Jacó foi dormir pensativo: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Labão mudou meu salário já 10 vezes, tentando me diminuir, tentando pegar o que é meu. O Senhor quer me abençoar e Labão está tentando tirar. E aí Deus respondeu para ele: ô Jacó, eu vejo tudo. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo a injustiça dele, eu estou vendo a esperteza, eu estou vendo o seu sacrifício, eu estou vendo a sua fidelidade, eu estou vendo o seu empenho, eu estou vendo as armadilhas que fazem ao seu redor, eu estou vendo tudo, igreja. Mas ele respondeu para quem? Para Jacó. Jacó era o que mesmo? Servo fiel. Servo fiel. Labão era o que? Criatura de Deus. Tem diferença entre filho, que é servo, e criatura? Tem muita diferença. A criatura estava ali, querendo causar prejuízo para Jacó, e o filho era servo. Pela lógica, algumas pessoas poderiam falar: Senhor, meu Deus, não sei o que, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel ao Senhor, e olha aí, Labão só tramando contra a minha vida, olha quanta injustiça, eu não aguento mais. Tem gente assim, tem gente murmurando com Deus, reclamando: Senhor, quanta injustiça, eu trabalho aqui nessa empresa que nem um cavalo. Não tem gente que fala assim? Eu trabalho que nem um cavalo aqui nessa empresa, e o meu salário é o menor, e aí eu vejo aí um monte de coisa errada, tirando da minha parte, dando a minha parte para outras pessoas que não tem nada a ver. Será que o Senhor não está vendo isso não? Tem gente que briga com Deus, como se Deus não estivesse vendo tudo. Deus está vendo tudo, igreja. E quando você for orar a Deus, lembre-se disso.
Senhor, eu sei que o Senhor tudo sabe, tudo vê. O Senhor sabe até muito mais do que eu. Tem coisas que eu não consigo enxergar, que o Senhor vê. O Senhor livra, o Senhor protege. Eu só tenho que agradecer, igreja. Agradecer pelo cuidado dele. Deus é contigo. Se a gente entender que Deus está vendo tudo, o nosso empenho maior vai ser o quê? Agradecer. Agradecer. E aí no 13, para a gente encerrar, diz assim, ó: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste o quê? Um voto. Levanta agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Percebe a importância de um voto, igreja? Percebe a importância de uma aliança? Você e eu temos aliança com Deus, né? Então nós não devemos ter medo daquilo que se levanta ao nosso redor. Ah, pastor, mas é muito problema, é muita injustiça, é muitas armadilhas, mas Deus tudo vê. Deus está vendo. Antigamente tinha muito dessa palavra: ó, Deus está vendo, hein? Deus está vendo o que você está fazendo comigo. Dificilmente você vê alguém falar isso hoje, né? É verdade, Deus está vendo. Deus está vendo. Tem gente que falava bem baixinho assim: Deus está vendo. Ele não falava mais nada, só falava isso, que Deus está vendo. E é verdade, Deus vê tudo. E se a gente confiar, fazer a nossa parte, não quebrar a nossa aliança, Ele vai nos honrar em todos os caminhos. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus, guarda o seu coração, guarda a sua aliança e principalmente a sua comunhão com Deus. Certamente Deus não vai permitir que aquilo que é seu venha a ser entregue nas mãos de outro. O que é seu, faça a sua parte, pois tenha certeza que Deus vai te honrar. Amém, igreja? Quem entendeu de verdade, então glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo.